Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária, como fala o regimento, e anuncio aos vereadores que nesta convocação extraordinária não há pauta do pequeno expediente. E peço ao primeiro secretário convocado nessa reunião extraordinária para ler a ata anterior. Tem algum vereador que isso aqui é pequeno expediente. É que ele errou. Aquele exercício foi leitura da ata. Ata da 53ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 25 de junho de 2013. Presidente, excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Vicente André Gomes. Aos 25 de junho do mês de junho do ano de 2013, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa Zé Mariano, cita Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presença do vereador Eduardo Marques e a presença de demais vereadores. Havendo no meu legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário, que foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento ao seu trabalho, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do dia do qual constaram as matérias. A autoria do vereador foi aprovado. Destinado ao pequeno expediente, os oradores fizeram o seu tribuno, o vereador Benito e o vereador Luiz Eustáquio. Do qual o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do programa de expediente, do qual constaram as seguintes matérias. Foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade que foi registrada a presença dos vereadores. Havendo no meu legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram que foi aprovada. Discussão única do requerimento foi aprovado. Discussão única do requerimento de autoria do vereador que foi aprovado. Discussão única do requerimento de 2030 foi aprovado. Discussão única. O senhor presidente vereador assumiu a presidência, o vereador Vicente Agrondes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida e aprovada vai assinado por quem de direito. Senhor presidente, foi lida a ata. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Solicito ao segundo secretário a leitura do expediente. Leitura do expediente. Requerimento
4129 de 2013, da vereadora Priscila Krause. Requerimento 4130 de 2013, também da vereadora Priscila Krause. Requerimento 4131 da vereadora Priscila Krause. Requerimento 4132 de 2013 da vereadora Priscila Krause. Requerimento 4133 também da vereadora Priscila Krause. Requerimento 4085 de 2013 do vereador Jaime Asfora. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Leitura do expediente. Passaremos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário a leitura. Prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 4085/2013, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4097 2013, 4098 de 2013 e o 4099 de 2013, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4100/2013, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Feito o prolongamento do expediente, senhor presidente. Quem é mais? E agora? Passo para o grande expediente, né? Chamada regimental. Senhor presidente, temos registrado 21 vereadores presentes, portanto, há número suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 4086, 4087, 4088, 4089, 4091 de 2013, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. O requerimento 4090 foi retirado, foi adiado a discussão dele. Discussão única dos requerimentos 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4101, 4102,
4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108 de 2013, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114 de 2013, todos de autoria do vereador Raul Jugman. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4120 de 2013, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4121 de 2013, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4122, 4123, 4124 de 2013, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4125 de 2013, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 241 e do 48 de 2013 das Comissões de Legislação, Justiça e Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 6 de 2013, da autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 235 e 187 das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 64 de 2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 236 e 188 de 2013 das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 66 de 2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 237 e 225 de 2013, respectivamente das Comissões de Legislação, Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Votação.
Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segundo a discussão dos pareceres 238 e 225 de 2013, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 77 de 2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrado a ordem do dia, senhor. Encerrada a ordem do dia. Tem matéria extra pauta. Esta pauta. Requerimento 4128, 2013. Requeiro à mesa, ouvido o plenário e cumprir as formalidades regimentais, que seja inserido na ata dos trabalhos desta casa, voto de aplausos pelos 60 anos de carreira do cantor Expedito Baracho. De autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 4134. Requeiro à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais e após o ouvido plenário, que seja formulada indicação ao presidente da Enlurb, Antônio Barbosa, no sentido de providenciar junto ao setor competente que seja efetuada a limpeza e desobstrução do esgoto da rua Pedro Bolitreal, no bairro de São Martim, em frente ao número 192, de autoria do vereador Jadevaldo Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Pareceres de números 255, 256, 257, 258, 259 e 260 de 2013 são os pareceres de redações. Esses pareceres são pareceres de redação. Em discussão. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhores vereadores, em entendimento com o líder do governo e com o líder da oposição, resolvemos convocar todos os líderes dos partidos, nominalmente chamado aqui, para uma reunião às 10 horas da segunda-feira, para a definição de pauta desta casa, com a participação de toda a casa. PSB, Stefano Menudo. PT, Osmar Ricardo. PSL e PT do B, Rogério de Lucas. PTN, Gilberto Alves. PTB, Antônio Luiz Neto. PHS, Davi Muniz. PV, Eurico Freire. PTC, Erivaldo da Silva. PMDB, André Ferreira. Democratas, Priscila Krause. PCdoB, Almir Fernando. PPS, Isabela de Roldão. PPS, Raul Jugman. PDT, Isabela de Roldão. PRB, Alfredo Santana. PP, Michele Colle. PR, Romerito Jatobá. A reunião será feita no Buraco Frio, numa sala que existe no Buraco Frio, com a participação de todos os líderes, para discussão e formação da pauta que na segunda-feira de tarde será colocada em votação. Passaremos agora para o grande expediente. A primeira vereadora inscrita é a vereadora
Misericórdia. Boa tarde, bom dia, senhor presidente, à mesa, senhores e senhoras vereadoras. Eu gostaria somente de utilizar a tribuna nessa manhã para lembrar um dia tão especial hoje, comemorado em todo o mundo, que é o Dia Internacional de Combate às Drogas. E gostaria ainda de falar sobre esse mal que vem assolando a nossa sociedade, onde nós temos hoje o nosso país, o primeiro lugar no mundo, no ranking em consumo de crack, e o segundo no ranking no mundo em consumo de cocaína. O nosso país hoje enfrenta essa grave crise, e eu até achei que faltou até nas ruas, nesses protestos também, a cobrança também às autoridades em relação à questão das políticas públicas voltadas para esse segmento. A gente sabe que, infelizmente, hoje nas comunidades, nas escolas, nas famílias, existem milhares e milhares de pessoas envolvidas com essa droga, principalmente aqui na nossa cidade de Recife. Nós, que fazemos parte da comissão da Frente Parlamentar contra o crack dessa casa, temos visitado alguns espaços que fazem tratamento de dependência química. Eu não posso falar aqui em nome da comissão, em nome da Frente Parlamentar, mas já posso adiantar que o que nós temos visto tem nos deixado extasiados. Estamos ainda assim precisando realmente de políticas públicas específicas voltadas para essa população. E eu queria aproveitar esse dia e queria também me manifestar aqui nesse plenário hoje também como forma de protesto, para que o prefeito Geraldo Júlio, o quanto antes, o mais urgente possível, possa ver essa questão. Porque foi uma promessa de campanha do prefeito Geraldo Júlio, quando ele dizia que o tratamento, o enfrentamento às drogas seria uma prioridade no mandato dele. E, infelizmente, eu vim falando, sou da base do governo, voto com o prefeito Geraldo Júlio, tenho procurado ser fiel, mas nessa área eu estou realmente triste. Tem deixado muito a desejar, muitas pessoas morrendo, muitas famílias que não sabem o que fazer com seus filhos, muitas mães desesperadas, mães que quando descobrem essa malignidade dentro da sua casa não sabem para onde correr. E quem tem feito o papel de cuidar dessas pessoas, de acolher essas pessoas, são os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, as ONGs, e que muitas vezes têm feito esse trabalho e ainda têm sido também cobradas pela sociedade, pela sociedade não, mas por alguns que dizem que dinheiro público não pode ser para essas instituições, até porque muitas dessas instituições são ligadas às igrejas católicas e às igrejas evangélicas. Mas eu quero, neste Dia Internacional de Combate às Drogas, parabenizar, porque se alguém está fazendo bem, nós temos mais que aplaudir, porque é uma luta de todos nós, não é uma luta partidária, não é uma luta religiosa, é uma guerra contra essa droga. Então eu gostaria de parabenizar todas as instituições que têm feito esse trabalho, em especial as comunidades terapêuticas, que hoje nós temos cerca de 55 no nosso estado, Federação Pernambucana das Comunidades Terapêuticas, que inclusive hoje foi aprovado em segunda discussão um requerimento da minha autoria que estabelece o Dia Municipal das Comunidades Terapêuticas, que são instituições que têm feito esse trabalho. Então eu gostaria aqui de deixar esse meu protesto realmente, para que o prefeito Geraldo Júlio
envie a esta casa, convoque a população, como havia dito que seria feito, para ouvir. Nós fizemos um documento já denominado Pauta Recife de Combate às Drogas. Entregamos já há alguns meses e a gente não sabe de nenhuma resposta. O que foi, se alguém leu, se alguém não leu, se alguém viu. A gente faz, trabalha, né, se debruça nesse assunto e não tem nenhum retorno. E realmente eu estou triste. E gostaria nesse dia pedir que o prefeito realmente faça valer aquela palavra que ele deu na campanha, que seria uma prioridade. E prioridade é prioridade. Por isso que eu volto a defender a criação de um núcleo específico para cuidar desse assunto. Porque eu sei que a cidade do Recife tem muitos problemas. E às vezes fica difícil ter alguém para pensar nisso. Por isso que é importante ter alguém pensando nesse assunto. Então, quero parabenizar todas as instituições, todos que fazem esse trabalho, direto e indiretamente. E mais uma vez cobrar essa resposta, não em nome da vereadora Michele Collins, mas em nome da sociedade recifense, das famílias, das mães que estão morrendo por causa das drogas e que, infelizmente, têm sido insuficientes as políticas públicas no nosso município. Muito obrigada. Vereador Eduardo Marques. Vereador Almir Fernando. Excelência tem 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e a todos presentes. Eu, senhor presidente, há alguns meses atrás, eu estive aqui nessa tribuna e disse que nunca tinha sido recebido há 13 anos por presidente da Enlurb. O último que tinha sido recebido teria sido Eduardo Civini, que no tempo era na prefeitura do prefeito Roberto Magalhães. E foi naquele tempo que a prefeitura começou a fazer recapeamentos. Inclusive, nós conseguimos, naquele tempo, o recapeamento da rua Alza Bonifácio, que é a ladeira, onde se dizia que não se podia fazer recapeamento em barreira, em ruas com decrínios. Como a Alza Bonifácio é uma ladeira, né? O nosso amigo aí está aqui presente, e aí lá da Rua do Rio, sabe que a Alza Bonifácio é um decrínio. E não se podia fazer. E o presidente daquele tempo liberou que fosse feito. Então foi o primeiro algo que teve recapeamento. Mas eu quero dizer aqui aos senhores vereadores e às senhoras que eu fui recebido a semana passada pelo presidente da Enlurb e o doutor Antônio Barbosa. E a gente foi lá, que estava querendo ser recebido, porque muitos dos senhores têm conhecimento de que a gente, quase toda a sessão aqui, a gente tem requerimentos nossos. Que a gente não inventa requerimentos. Requerimentos é uma realidade que está na rua. É o que está acontecendo. Inclusive, eu estive na CTTU, a semana passada também, para cobrar a questão de sinalização, de fiscalização. E tinha vários requerimentos nossos lá na CTTU, que a CTTU, todos os órgãos, quando a gente vai a uma reunião, eles trazem os requerimentos nossos para poder discutir com a gente. E me mostrou vários. E a gente, pelo menos, mostrou a eles algumas prioridades de fiscalização, como eu já mencionei aqui, a Feira da Rodinha, a descida do Alza Bonifácio, que ali ninguém sabe quem está certo, quem desce, quem está vindo do Cordel Grito está certo. Então eu pedi que fosse feita aquela fiscalização. Pedi lá da Rua Oriel de Holanda, na linha do tiro, na Bomba Demetério, no Arruda, lá na UPA de Nova Descoberta. Mas teve algumas reivindicações que eu fiz a presidente da CTTU na ocasião, que até eu não tinha feito requerimento. Por exemplo, a mobilidade lá da Bomba Demetério em frente lá à igreja Universal. Tem um grande comércio ali, que tem hora que você não pode passar. Então pedi que fosse feito pelo menos a fiscalização, sinalização. Vasco da Gama, a mesma coisa. Nova Descoberta, melhorou um pouco,
quando houve uma intervenção da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano. Então, tem até requerimentos que a gente nem fez. Então, se temos mais de 800, poderia ter muito mais. O que a gente pede é que seja atendido. E como eu fui lá na presidência da Enlurb, e solicitei, e tive também com o prefeito, e pedi que o prefeito abraçasse uma causa, que é a relação da questão dos postos e confinamento de lixo. Que aí você encontra em todos os lugares. Pedi que pudesse fazer isso, para que a gente pudesse, de uma vez por todas, tentar resolver essa questão do lixo nas comunidades. Onde você chega, tem ponto de lixo. É na praça, é na quadra, é na rua, é no terminal do ônibus, é na esquina. Então é importante que se possa resolver essa questão. Eu pedi ao prefeito que pudesse fazer isso, como abraçou a questão da segurança, criando a Secretaria de Segurança Urbana, criou agora o Pacto pela Cidade do Recife, da Segurança, que também abraçasse a questão do lixo na cidade. Recapeamento das ruas, a necessidade. A gente sabe que nesse momento não se tem condições por conta das chuvas, mas a necessidade de se fazer a questão do recapeamento das ruas. Questão de corrimão, já falei aqui várias vezes sobre a questão dos corrimãos, nas escadarias, na recuperação de escadarias. São mais de 100 escadarias que a gente está necessitando de fazer, a recuperação e a limpeza. Mas também a necessidade de colocar corrimão nas escadarias, porque com a gestão passada, as novas escadarias já estavam sendo construídas com corrimão. Mas as que foram construídas anteriormente não tem corrimão. E há necessidade de se fazer corrimão nas escadarias, nas comunidades. Não só na Zona Norte, como também na Zona Sul. Recuperação de praças, de quadras. Então a gente sabe da necessidade, a gente tem feito aqui esse apelo, esses requerimentos, que infelizmente, eu acredito que nem 5% foi atendido. Então é por isso que a gente faz o requerimento, faz um ofício reiterando e cobrando aquela necessidade da comunidade e vai até o poder público, ao presidente de uma instituição, da Enlurb, já tive na URB, já tive na CTTU, estou tentando passear para resolver a questão da regularização fundiária, que também é uma questão que a gente vem lutando há muito tempo, e o presidente Vicente André Gomes sabe disso. É uma luta antiga da comunidade, é a questão da regularização fundiária, para que as pessoas possam ter o seu título de posse de terra. Então a gente tem vários questionamentos, a gente tem várias coisas para resolver, a gente tem cobrado, sabe também das dificuldades da prefeitura com relação ao orçamento, mas a gente tem que tentar priorizar algumas coisas. Eu tenho levado isso aos presidentes, aos secretários, para a gente ver se consegue resolver essas questões. E também fizemos aqui 3 audiências públicas durante esses primeiros 6 meses de nosso mandato. Fizemos uma primeira audiência sobre o direito dos animais e a circulação em espaço público, não só a questão do direito. É importante, a gente trabalha, a gente luta, a gente defende o direito dos animais, mas a circulação deles nos espaços públicos, nas praias, nas praças, com relação às zoonoses, né, a questão da doença, a transmissão de doenças para o ser humano. É importante que a gente possa pensar nisso também, né? Então é importante que a gente pense. E a gente vai dar todo o apoio ao próprio secretário, que precisa do orçamento para poder trabalhar. É importante que a secretaria possa ter orçamento, senão o secretário vai ficar lá sem ter condições de fazer nada pelos animais da cidade do Recife. E a gente sabe que tem que ter uma castração, serviço de castração, porque a população animal está crescendo muito na cidade. E se a gente não tiver um controle, daqui a pouco vai ter mais animal do que ser humano na cidade. E aí os animais vão ficar penando mais do que o próprio ser humano. Então é importante que a gente possa ver isso. Fizemos também uma audiência pública, que eu já defendo aqui desde 2005, que é a preservação e a conservação dos campos de várzea. Mas para que a gente possa fazer isso, é importante que a prefeitura ou faça o tombamento desse espaço ou faça a desapropriação. Senão a gente vai investir dinheiro público em alguns locais que não são da prefeitura, que não é da cidade do Recife. Então é importante que se faça. Temos uma lei que pede isso, que autoriza o Poder Executivo a fazer a desapropriação e o tombamento desses campos de várzea na cidade do Recife. Fizemos também, senhor presidente, uma audiência pública sobre auxílio moradia e a situação de ponto de risco, principalmente nas áreas de alto e córrego, que são a questão das encostas. Reajuste do auxílio moradia por quê? Porque desde 2001 que o auxílio moradia é R$151. E as pessoas só conseguem tirar 150. E com esse dinheiro não dá para pagar o aluguel de uma residência. A gente não quer continuar recebendo auxílio moradia, a gente quer habitação. A gente quer
que as pessoas tenham habitação, que as pessoas possam ter a sua barreira construída para poder voltar a morar no seu habitat. Eu moro lá no Alto Zé Bonifácio e não tenho nenhuma intenção, nenhuma vontade de sair da minha comunidade. Como outras pessoas que estão lá também têm esse mesmo pensamento. Não quer sair da comunidade, quer continuar morando lá. Então é importante que a gente possa fazer as barreiras, que a gente possa cuidar da habitação. E tem alguns locais que não têm condições de morar. Que se faça habitação. Então é importante. Então a gente fez essa audiência pública e tivemos uma boa resposta, tanto do secretário do Direito dos Animais, Rodrigo Vidal, que é um vereador que está licenciado aqui da casa, como o próprio Nilton Mota, com relação às encostas. Prometeu que até o final desse ano, dos 3.000 pontos de risco que existem na cidade do Recife, tanto na Zona Norte quanto na Zona Sul, 2.000 serão construídos. E eu saí muito alegre e satisfeito. Espero e acredito que ele possa realmente cumprir. Porque também foi uma promessa do prefeito, que reiterou, que disse que ia fazer, que ia atender com relação a essa questão dos pontos de risco. Então, e o próprio secretário de Esporte também, de 120 campos de vazes de pelada da comunidade aqui do Recife, 38 já vão ser colocados aí, já vão começar a preservação deles, já vão começar o trabalho de manutenção desses campos. Então foi importante fazer, a gente está aqui antenado com a população, tem cobrado as necessidades da comunidade e espera que a gente possa resolver essas questões, que não são poucas. Os recursos são pequenos para tantas necessidades que a sociedade tem. Mas se a gente começar a fazer alguma coisa, alguns desses protestos talvez não vá ter necessidade de acontecer na cidade do Recife. Mas antes de terminar meu pronunciamento, quero dar uma parte ao vereador Raul Jugman. Obrigado, Almir. Eu estou aqui por 3 motivos. Em primeiro lugar, para lhe dar parabéns pela sua atuação. Você, possivelmente, dentre todos nós aqui, o recordista de requerimentos para a comunidade. Todos nós fazemos isso, mas ninguém faz com a intensidade, com o número de preocupação que você tem. O que quer dizer um vereador atuante e preocupado com as questões do dia a dia da população. Então, meus parabéns por isso. Em segundo lugar, parabéns pela audiência pública, que trouxe, sem sombra de dúvidas, contribuições a essa questão. Mas terceiro e último, eu não sabia que você morava no Alto José Bonifácio. E quero lhe dar parabéns por isso. Seguramente, como vereador e com o subsídio que você percebe, poderia ter deixado o Alto. Mas você fica na sua comunidade, identificado com ela, vivendo com ela, sofrendo com ela e, portanto, absolutamente, eu diria, integrado aos seus problemas e buscando as soluções. Então, meus parabéns por essa sua lealdade, por essa sua fidedignidade à sua comunidade. É muito bonito e é muito bom para a Câmara de Vereadores ter um vereador com o seu perfil. Meus parabéns sinceros. Obrigado, vereador Raul Jugman. E um dos motivos que nós estamos aqui é exatamente esse. A gente veio aqui para esta casa para continuar um trabalho que nós iniciamos lá em 1984. São 29 anos já nessa luta. Então não teria sentido. Eu acredito e tenho certeza de que esse mandato foi dado por Deus. Que eu nunca tive a intenção de nem ser presidente da associação. Imagina ser vereador da cidade do Recife. E Deus me deu esse mandato. E esse mandato é para defender e continuar defendendo a causa daquela população. E agora, como eu tenho dito, não é só o Zé Bonifácio. Eu agora sou vereador da cidade do Recife. Então, a gente sempre vai lutar e sempre vai cobrar, porque a gente está presente lá. E sempre tem a cobrança da comunidade. E a gente está vendo no dia a dia as necessidades. Então, sempre vai ter uma intensidade maior de requerimento daquela área, daquele bairro. Mas a gente hoje tem tentado trabalhar pela cidade do Recife toda. E eu vou continuar fazendo isso. Temos Excelência, me concede uma parte? Várias demandas da cidade e a gente vai continuar fazendo isso. Com certeza a gente vai continuar nessa luta e a resposta vai ser positiva. E eu passo a parte ao nosso presidente da casa, Vicente André Gomes, que também é da nossa área lá de Casa Amarela. Eu faço das palavras de Raul Jugman as minhas. Militei com Vossa Excelência no partido e assisti de perto esse testemunho que Raul Jugman dá.
evidentemente, Vossa Excelência vive para a comunidade. Conheço seu trabalho lá na antiga subida, a Ladeira da Pedra. Conheço o seu trabalho em toda a comunidade da Zona Norte e no Recife. E sei da sua integridade. Sei do homem simples que você é. Do homem evidentemente comprometido com a luta social. Eu também quero fazer fila junto aos vereadores que têm esse conceito seu. Você, na verdade, é uma pessoa séria, é uma pessoa honrada e que nos dignifica o seu mandato. Tenho dito. Obrigado, quero agradecer tanto ao Raul Jugman quanto ao vereador presidente Vicente André Gomes, mas eu quero reiterar que o sentido do meu mandato realmente é isso aí. Então, a gente vai continuar cobrando, a gente vai continuar fazendo requerimentos, vamos continuar fazendo audiências públicas e vamos continuar ajudando ao prefeito Geraldo Júlio a fazer dessa cidade uma cidade digna em que as pessoas possam viver bem. Então é para isso que eu estou aqui e é isso que eu vou continuar fazendo. Agradeço a todos pela oportunidade. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de trazer essa informação aqui para os nossos colegas, para casa, de que a Comissão de Direitos Humanos dessa casa está acompanhando aquilo que aconteceu ali na comunidade, ali na Embiribeira do Coqueiral, onde foi queimado ali vários barracos, né? E tem 21 famílias ali, 88 pessoas. Essas pessoas eles estão dormindo numa creche, estão precisando de todo tipo de ajuda, de donativos. A prefeitura já esteve presente, já levou alguns colchões, algumas cestas básicas. E amanhã, agora pela manhã, às 10 horas, está tendo uma reunião na prefeitura e nós estamos acompanhando a questão dessas famílias ali, em nome de toda a casa também, representando aqui a Câmara dos Vereadores de Recife. Muito obrigada. Vereador Raul Jugman. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Essa é a minha primeira audiência matinal que a gente faz aqui, vereadora Aimee, saudando exatamente a energia que nos vem, a luz que nos vem diretamente, não é, do sol. Mas eu estou aqui, Marco Aurélio, para fazer um comentário. Os jornais de hoje, aqui estão, Folha de Pernambuco, mais uma vitória. Jornal do Comércio, Priscila, vence a voz das ruas, a PEC 37, Gilberto é rejeitado. Diário de Pernambuco, a rua vence a primeira de goleada, 430, Toninho, a 9. O que é que essas manchetes e os jornais estão a dizer? O que é o sentido disso? São dois sentidos. O primeiro deles é de como, Luiz, a democracia é flexível, ao contrário da ditadura, que é rígida. Aqui é um exemplo que emociona, Almir, de como a ditadura é um regime inferior e de como a democracia, Carlos, é superior. Por quê? Porque é plástica, porque muda, porque é receptiva, porque ela tem a capacidade de mudar a partir das pressões populares. E isso é, pelo menos a mim, a nós,
é extremamente motivo de alegria. Tivéssemos nós, Eurico, numa ditadura, Cheira, e talvez nós tivéssemos a infelicidade, Marco Aurélio, de ter uma centena de mortos ou mais. A exemplo do que aconteceu no Egito, a exemplo do que acontece, infelizmente, na Síria, a exemplo do que aconteceu dramaticamente na Líbia. Mas lá eram ditaduras, impermeáveis, rígidas. Qualquer mudança, veja como a ditadura é frágil, qualquer mudança numa ditadura equivale à sua derrocada. Qualquer concessão libera energias reprimidas tais, Marco Aurélio, que isso leva progressivamente ao fim do regime ditatorial. Já a democracia, na sua beleza plástica, na sua capacidade de absorver e de mudar, na sua interação entre a política institucional, Congresso e ruas, permite que hoje a gente celebre isto. Uma vitória. Mas é uma vitória dupla, porque é a vitória das ruas, sim, e da sua pressão, mas é a vitória também da política institucional. E aqui nós chegamos ao segundo dos pontos que eu queria chamar a atenção dos meus queridos e estimados colegas. É que o parlamento está construindo as pontes com as ruas. Ainda ontem nós falávamos aqui que o que nós verificamos é que nós estávamos tendo uma situação, Marco, rigorosamente muito preocupante e tensa. Nós tínhamos uma política das ruas que rejeitava política, políticos e partidos, e nós tínhamos a política institucional. E nós dizíamos o seguinte: esta situação não pode perdurar, porque ela é a matriz, Gilberto, de crises e de crises profundas. Pois bem, Osmar, nós estamos vendo aqui, e há reflexo, isto é o reflexo do que se passa, que o parlamento está construindo as pontes com as ruas. O parlamento está dando as respostas às ruas. E nós vemos o presidente do Congresso, Luiz Eustáquio, meu caro Carlos Gueiros, que em breve ouvirei com imenso prazer. Só apenas quero concluir esse raciocínio. Me permitam. Nós vemos exatamente a permeabilidade do Congresso, presidente do Congresso, pauta de 10 projetos para exatamente atender e acelerar as ruas. Isso quer dizer o quê? A submissão do Congresso ou da política institucional às ruas? Não, pelo contrário. As ruas são soberanas. Quer dizer o reconhecimento do parlamento, do nosso parlamento, dos parlamentos, exatamente a superioridade da vontade popular que nós expressamos enquanto representantes. Estamos refazendo, presidente, estamos refazendo as pontes da representação. E só a democracia pode fazê-lo. E é nesse sentido, e vou concluir, que a nossa expectativa, presidente, caro líder, que nós façamos nós também as nossas pontes com as ruas. Que nós também venhamos a poder ter manchetes como essa, Eurico, de que nós aqui somos sensíveis às ruas, Marco Aurélio, e de que nós vamos dar as respostas que as ruas nos cobram, porque são elas, são os cidadãos, a cidadania, a razão de ser, de nós estarmos aqui. Então, o meu apelo, que é um apelo de todos, Aerto, é de que nós respondamos também, como faz hoje o Congresso Nacional, e façamos as pontes com as ruas, que demos as mãos às ruas, para que a gente possa dar um salto de qualidade na nossa representação, que a gente fortaleça a representação, que fortaleça essa casa, porque esse, Marco Aurélio, é o nosso mandamento. Era isso que eu tinha a dizer inicialmente, e abro a palavra para ouvir inicialmente o nosso decano, Carlos Gueiros. Vossa Excelência, para o nosso prazer, nos concede, aliás, concedamos uma parte para ouvi-lo, por favor. Muito obrigado, vereador. Eu vim ao microfone de parte movido exatamente pelo sentimento de brasilidade, de responsabilidade e
em continuidade àquele meu pronunciamento de ontem. Nós temos que ter exatamente o que Vossa Excelência disse, ouvidos para o que foi dito e o que ainda está sendo dito. E a máxima de que a pressão é quem move as decisões da democracia, ela está sendo verdadeira, está sendo comprovada. É através da pressão que se aceleram as decisões democráticas. E isso vem, essa aprovação, ela vem mostrar a assertiva da nossa posição ontem, por exemplo, quando pedimos vista naquele requerimento do ilustre vereador Jaime Asfora, que estava propondo um voto de repúdio que certamente hoje não tem mais sentido. Porque repudiar o quê? Repudiar o processo? Está aí a resposta. A resposta, todos aí, goleada, como diz os jornais. Então, a emenda que eu vou fazer, com a permissão do ilustre vereador, e trazer para votação, é o contrário agora, ao invés de ser um repúdio, o reconhecimento desta casa de que a Câmara dos Deputados esteve atenta e ouviu o clamor popular e decidiu segundo a vontade do povo, que esse é o papel do legislador, de nós e seus representantes. Então, o que Vossa Excelência está trazendo é mais uma reflexão, é um complemento da minha preocupação trazida ontem, e que não fique só isso não, nós temos que estar lembrados dessas coisas todos os dias. Não somente porque o pronunciamento do povo vai continuar, nós temos hoje já marcado passeatas, pronunciamentos, etc., e vão continuar. E é bom que continuem, para que a gente continue atento. Agora, não é só atento, é como Vossa Excelência diz, tem que haver atitudes, providências e resposta. Muito obrigado. Parabenizo a parte que me parece extremamente sintonizado com o que aqui nós estamos dizendo e as ruas. Antes de ouvir o vereador Luiz Eustáquio, um dos grandes negociadores dessa casa, que eu tive a oportunidade de ver em atuação recentemente, numa mesa que tivemos com a ACS, Agente Comunitário de Saúde, e a Prefeitura, onde demonstrou a sua capacidade de argumentação, eu quero lembrar o seguinte, vereador Carlos Gueiros, e pediria a atenção de vocês. Nós vamos viver, presidente, nós vamos viver em tensão constante com as ruas daqui para frente. Viu, Jaime? Nós vamos viver. Esse movimento não vai passar. Claro, ele vai chegar o seu momento em que ele vai declinar. Mas ele estará sempre a voltar, sempre pronto a voltar às ruas. E não vai deixar. Porque quem aprendeu o caminho, Gilberto, quem aprendeu o caminho da mobilização através das redes, quem hoje coloca esse público na rua, fez a memória. Ou seja, nós vamos viver, Marco Aurélio, em tensão constante e em interação constante. E ela só se resolverá com flexibilidade e audiência para o que pede as ruas. Que não quer dizer, contudo, concordar, mas jamais desconsiderar o reclamo das ruas. É essa nova política, é esse o novo outro, é esse, Gilberto, é essa a novidade da política. Veio para ficar, e nós vamos dialogar sempre, Aerto, sempre, Priscila, sempre, Eurico, com as ruas daqui para frente, e cada vez mais. Ouço com prazer esse exemplo de grande negociador que nós temos aqui na casa. É uma homenagem que eu faço de público, para que Vossa Excelência não pense que é apenas em privado que eu a faço. Ouço com muito prazer a intervenção de Vossa Excelência, ilustre vereador Luiz Eustáquio. Por favor. Vereador Raul Jugman, é uma honra poder vir lhe apartear e também apartear Vossa Excelência no momento que faz um discurso tão bonito sobre a democracia e sobre a importância da democracia e sobre a diferença da democracia, do que é uma democracia para um povo e o de que é uma ditadura para outro povo. O fortalecimento da democracia, vereador, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, tem sido as nossas lutas. Caminhamos juntos
construindo isso. E estamos no momento de entender que precisamos fortalecer a cada vez mais. Eu comentava com Priscila também da capacidade de oratória que o nosso nobre vereador tem, que eu muito admiro. E estava aqui comentando com a nossa colega Priscila, enquanto o vereador estava aí na tribuna a discursar e falar da democracia. Eu quero lhe dizer o seguinte: eu entendo que as ruas, elas dão dois recados. O principal recado é a participação democrática do povo. Eles querem participar das discussões que são feitas nos plenários, que são feitas nos gabinetes. Eles querem participar, mais participação da sua vida, interagir mais naquilo que é do interesse da sua vida. E isso nós ouvimos esse recado muito bem. Mas também, no rastro dessa grande mobilização popular, desta beleza cívica, que foi o povo ir para a rua, chamado pela juventude, num novo momento de recomeço, sabe? Porque muitas vezes você consegue garantir e conseguir ir ao parlamento, e muitas vezes corre o risco de esquecer de quem lhe trouxe até aqui, das responsabilidades que você tinha para fazer quando você chegou aqui. E às vezes alguém precisa catucar você, chamar você a atenção. Não é só o governo que tem que pegar você e sacudir e dizer que você tem que fazer o que ele quer. O povo também hoje está sacudindo e dizendo: nós precisamos que vocês façam o que vocês foram para lá fazer por nós. Porque muitas vezes nós somos pressionados. E os vereadores aqui sabem do que nós estamos falando. Então, nesse sentido, vereador, mas o que me preocupa, foi maravilhoso, foi importante e lindo. O que me preocupa é aqueles pequenos focos de grupos racionários que estão pensando e já estão postando na internet, que estão pensando que tem espaço para que eles voltarem. Aqueles que sempre apostaram na ditadura, que sempre apostaram no seu bem-estar apenas. Esses querem voltar, e são esses, uma parte deles, que estão fazendo as bagunças que tem aí na rua. Mas eles jamais vão tirar o brilho do que está acontecendo no Brasil. E outra coisa, nós estamos aqui, eu queria dizer que nós somos privilegiados, pois nós temos a oportunidade de fazer muita coisa que era nosso sonho quando chegamos aqui. E quando entramos aqui, nos sentimos muitas vezes presos pelas questões partidárias, por questões disso, por questões daquilo. Então hoje o povo está dizendo: faça o que é a vontade do povo, que nós queremos apoiar você, e nós apoiamos você para a rua. Então, a presidente Dilma, ela está recebendo uma grande mensagem da rua, e se ela souber aproveitar, ela vai fazer grande coisa nesse país. Vereador Raul Jugman, o tempo foi encerrado, e o próximo e último orador inscrito no expediente é o vereador Antônio Luiz Neto. O vereador está informando aqui que concede os 15 minutos. 5 é suficiente. O vereador que concede os 5 minutos para que possam ouvir a parte antes e Vossa Excelência concluir o pronunciamento. Quero, antes de passar a palavra ao presidente, agradecer ao vereador Antônio Luiz Neto. A sua atitude vai em linha de conta com a generosidade, a atenção que Vossa Excelência tem tido comigo e com todos os nossos pares, motivo pelo qual eu agradeço. Antes de passar, também quero parabenizar o vereador Luiz Eustáquio pela sua intervenção e dizer que concordo integralmente com o teor daquilo que o senhor nos trouxe. Só discordo no momento em que Vossa Excelência, num ato também de generosidade, nos atribui características e qualidades que, na verdade, são suas e não nossas. Ouço o ilustre presidente dessa casa, o nosso líder, vereador Vicente André Gomes. Vereador Raul Jugman, o relato que Vossa Excelência faz, de uma forma, posso até dizer, sociológica, científica, traduz o pensamento de todos aqueles que fazem estudos políticos. Na realidade, conversava com Antônio Luiz Neto,
quando estava ocupando a presidência, e Antônio dizia o seguinte, que existe na realidade são as casas legislativas que perderam a capacidade política, não da representatividade eleitoral, mas de interferir nos governos e ser ouvido. Uma casa como a Câmara Municipal do Recife, que tem 39 representantes eleitos na periferia, não legisla em matéria financeira. Se pede para que seja feita, ou cria um projeto de lei para exigir uma escola, vem a discussão criada pelo processo político do golpe de 64, que as casas legislativas não podiam discutir em matéria financeira, questionando inclusive juristas que tiveram perfil de dizer que discordam que as casas não possam legislar em matéria financeira. Pois o que é matéria financeira? É um requerimento que nós pedimos para colocar uma placa, não tem custo, aí é aceito, mas quando é para se pedir para que a gente possa legislar na educação, na saúde, no questionamento do executivo, ficamos apenas aqui amordaçados para votar requerimento e vetos. Isso é a vergonha dos legislativos. O que é que nós fazemos? A não ser falarmos, nos expressarmos e depois tentar negociar mano a mano o que nós queremos. Nós fizemos nesta casa projeto de lei diversos, dentre eles o teto verde, que seria a definição da construção ou a permissão do verde nas coberturas. E o executivo vetou sob a argumentação que a casa não pode legislar em matéria financeira. Essa é a forma mais cruel de castração dos direitos legislativos. Nós somos representantes da nossa cidade. Os anseios da nossa cidade nós não podemos atender, porque a legislação não permite. Por essa razão, eu acho que o povo foi à rua e nós estamos induzidos a criar um movimento que venha discutir a questão da reforma política, que venhamos discutir a reforma tributária, que possamos discutir, evidentemente, o papel das casas legislativas para representar, na prática, os interesses da nossa sociedade. E depois somos cobrados. Essa reivindicação legítima da sociedade vem para as praças, para as casas legislativas, cobrar de nós o que nós não podemos fazer. O que é que nós podemos fazer? Qual a interferência que a gente pode dar no aumento do salário dos servidores? Nós não podemos legislar em matéria financeira, só podemos votar. Sem dúvida, sem dúvida, o pronunciamento de Vossa Excelência é histórico. Aliás, Vossa Excelência, ao longo do tempo, tem demonstrado muita capacidade nas discussões políticas. Eu quero me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência, dizendo que chegou a hora e o momento de tomarmos decisões políticas. E hoje, esta casa vê um momento histórico que o Congresso Nacional tomou, que foi dizer não à castração que queriam fazer ao Ministério Público. Sem dúvida, queriam tirar do Ministério Público a fiscalização. E só quem tem medo
da fiscalização são os corruptos. Que crime o Ministério Público faz em fiscalizar? Não vejo dificuldade. A fiscalização é saudável, parta de onde partir. É qualquer do povo que tem que denunciar. Por que é que o Ministério Público ia perder essa característica? Seria mais um golpe, seria mais um estupro, seria mais uma castração. Vossa Excelência está de parabéns. Senhor presidente, me permite concluir? Eu pediria o instante da sua atenção. A consequência lógica do brilhante pronunciamento de Vossa Excelência atende pelo nome: parlamentarismo. Parlamentarismo. Uma reforma política profunda nesse país que dê ao parlamento a responsabilidade que Vossa Excelência cobra, atende por esse nome: parlamentarismo. Somos parlamentaristas. Eu sou historicamente parlamentarista. Porque senão nós somos condenados à irresponsabilidade institucional. As decisões que nós tomamos aqui, elas, na verdade, não nos dão a responsabilidade pela sua execução. O que torna o parlamento exatamente objeto do repúdio que a gente ouve ver nas ruas. Mas este parlamento, todos os nossos parlamentos, estão dando na prática uma resposta de que tem responsabilidade institucional exatamente ao responder aos clamores das ruas. E cabe a nós, Henrique, fazê-lo, e cabe a nós buscarmos exatamente isso. Quero dizer, para concluir, que fui autor de uma PEC que fui autor de um decreto legislativo que propunha um plebiscito para fazer uma reforma política. Em 2010, a minha proposta, presidente, era que quando nós estivéssemos escolhendo Luiz Eustáquio, presidente, governador, senadores e um novo Congresso, Toninho, o novo Congresso surgisse com o dever de realizar a reforma política. Qual reforma? Não sei, não cabe dizer em plebiscito, mas surgiria o Congresso com o mandato de fazer a reforma política. E o povo caberia dizê-lo se queria ou não que este novo Congresso, o que aí está, tivesse a responsabilidade. E por que afastei a possibilidade da PEC? Porque, Marco Aurélio, ela não conseguiria passar. E a Assembleia Constituinte, por ser poder originário, não é condicionada. Instalada a Assembleia Constituinte, as nossas constituintes, elas foram quais? Elas foram quando o Brasil deixou de ser colônia, em 1923. Você tem a de 1891, quando nós passamos a ser república. Você tem a Constituinte de 34, quando você sai exatamente do regime autoritário. Você tem a Constituinte, aliás, quando você entra no regime autoritário, que é a de 37. Você tem a de 46, quando você volta à democracia. Você tem a de 67, quando deixa o regime de 46 e voltamos a ser uma ditadura. E você tem a de 88, quando voltamos a ser democracia. Portanto, a Assembleia Constituintes se dão em momento de mudança de regime e de ruptura, jamais na prevalência de uma Constituição democrática e num regime democrático e de direito como nós temos. Por isso é que eu concluo dizendo, precisamos de uma reforma política, mais do que nenhuma, e que nos leve ao parlamentarismo, nos leve a um novo pacto federativo e nos leve também ao voto distrital e a outras mudanças mais. Mas cabe a essa casa ouvir, senhor presidente, a voz das ruas e dar a nossa resposta para questões que são questões locais. Agradeço a todos que enriqueceram o nosso pronunciamento e também a generosidade do presidente para conosco e do nosso Toninho, que nos cedeu o tempo. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador Antônio Luiz Neto. Vossa Excelência pode usar a tribuna e Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos. É de Raul, é? Senhor presidente, senhores vereadores, nós talvez não tenhamos ainda conseguido interpretar da forma devida
o momento que nós estamos vivendo. Cada um, ao seu modo, na sua visão, tem feito o seu pronunciamento, tem feito a sua interpretação do que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo no mundo. E o fato é que nós estamos vivendo um momento da história que certamente é um momento que interpreta as mudanças que o mundo trouxe em razão do seu desenvolvimento tecnológico, em razão da possibilidade que a comunicação trouxe para o cidadão de se juntar através de redes sociais e de se permitir, ao comunicar-se, a trocar ideias, a trocar queixas, a fazer a sua corrente de solidariedade em razão da falta de assistência do Estado formal. O Estado formal que foi gerado pelo próprio homem para fazer com que a civilização sirva a ele. O Estado formal que existe exatamente para que a sociedade organizada se permita a dar a todos os segmentos e a todos os cidadãos aquilo que de melhor houver na sua convivência pacífica. O que é a lei, senão o instrumento criado pelo homem para permitir entre ele a convivência pacífica, para dirimir as suas dificuldades. E o que nós estamos vivendo nesse novo momento no mundo são queixas de minorias, são queixas de maiorias, são o conjunto da sociedade se reunindo para protestar, para mostrar a sua indignação, para demonstrar que é o verdadeiro dono e mandante do Estado formal, que quer ser atendido, que precisa ser ouvido e que precisa fazer com que este Estado formal trabalhe a seu favor. É preciso que cada um que faz parte desse processo esteja onde estiver, dentro da máquina pública, dentro deste Estado organizado, tenha a real consciência do que está acontecendo, principalmente aqueles que têm a obrigação de comando, aqueles que têm posições efetivas dadas pelo povo, e aí é preciso que essa interpretação seja muito bem feita, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender que o Estado formal, em todas as posições que são ocupadas, são uma representação do povo. Então, se nós temos no Estado organizado o poder executivo, vereador Henrique, se nós temos no Estado organizado o poder legislativo, e se nós temos no Estado organizado um terceiro poder, judiciário, todos os integrantes destes poderes são representantes do povo. Desde o mais alto mandatário de cada um desses poderes até o mais humilde funcionário integrante destes poderes. E a impressão que dá é que as pessoas se esqueceram que o Estado formal é a representação da sociedade para servi-la. Nós vivemos no Brasil e nós vivemos no mundo numa globalização que é formatada por muitos países democráticos, na grande maioria por países democráticos. E nós sabemos que nessa grande maioria de países democráticos, a teoria que prevaleceu foi a teoria surgida na França no século XVIII. A teoria dos três poderes, vereador Luiz Eustáquio. A teoria que traz os poderes judiciário, executivo e legislativo para que funcionem de forma harmônica, porém independentes, para servir a população. E o que nós estamos observando, vereador Gilberto, é a deformação
da aplicação desta teoria. E esta deformação surgiu fundamentalmente após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria existente entre os Estados Unidos da América e a União Soviética impôs aos governos a necessidade de permitir agilidade ao executivo para confrontar com o grande adversário. E foram feitas muitas modificações na Constituição americana, na forma de gerir o país, emendas pequenas, mas de muita importância, que deram superpoderes ao executivo. Isso fez com que muitos países que naquele período, década de 60, década de 70, década de 50, muitos países passassem a percorrer o mesmo caminho legislativo. E o que foi que nós passamos a assistir? Nós passamos a assistir um desequilíbrio que fez um superdimensionamento do poder executivo, um enfraquecimento enorme do poder legislativo, uma deformação do judiciário que nós no Brasil estamos sentindo de forma flagrante, fundamentalmente e principalmente agora nos últimos 15 ou 20 anos, que é o período onde o Brasil emergiu para a sua redemocratização e para uma democracia plena. Então, o que é que a população brasileira da redemocratização, guerreiros, esperava desse país, dos seus poderes? Esperava a efetiva representação. Isso, aliás, coincide, Carlos Alberto, com a nossa entrada na vida pública, nos nossos últimos 20 anos. O que é que o cidadão do Recife espera do vereador que elege, quando vai às ruas, conversa com ele? Ele espera muito mais do que a legislação permite a esse vereador quando chega na casa de José Mariano. Por quê? Porque nós sabemos que existem limitações que impedem ao vereador fazer dentro do orçamento municipal, que não é um orçamento pequeno, é um orçamento importante, o orçamento da cidade do Recife, se bem que subdimensionado em razão da inversão da pirâmide orçamentária nacional. Eu chego lá já já. E o que nós estamos vivendo hoje são exatamente as queixas da demanda da população internacional e, fundamentalmente, nós aqui no Brasil, das queixas das populações que vivem nas grandes cidades, nas urbes, nas grandes concentrações urbanas, em razão da falta de muitas condições que são fundamentais à existência do ser humano. Se na pré-história o homem só tinha 4 necessidades básicas, o sexo, a habitação, a alimentação e a vestimenta, hoje o homem tem múltiplas necessidades básicas que o Estado está deixando de atender. Ou se está atendendo mal. Por que ele está atendendo mal? Porque nós não estamos exercendo plenamente a democracia. E a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, exercido pelos seus representantes, vereador Gilberto. E nós não estamos concretizando essas necessidades básicas. A população está sofrendo e ela está tendo a oportunidade, na nossa época, eis a questão, Marco Aurélio, nós estamos vivendo essa época de se comunicar. Se ontem, são 25 anos, 30 anos atrás, as queixas eram com os parentes, eram com os vizinhos, eram com os amigos de corporação, eram com os ambientes mais próximos. Hoje, essas queixas são feitas através do Facebook, através do Twitter, com 4 mil pessoas, com 3 mil pessoas, com 20 mil pessoas. São redes que se interligam e os aposentados bradam suas queixas
com o estelionato do Estado em relação às suas aposentadorias? O homem que está sofrendo em razão do seu seguro-saúde e não está lhe atendendo, também está se comunicando? O jovem que quer a sua oportunidade, que está chegando agora para comandar a sociedade e que se vê preterido destas oportunidades, também está se comunicando? E aí a gente vê pais, mães, muitos deles nós, se surpreendendo dentro de casa, porque os filhos viram uns para os outros e viram para nós e dizem que querem sair do Face, querem sair do Twitter, querem ir à rua. De maneira que é importante que nós nessa hora façamos a reflexão e nos incorporemos a esse movimento, porque o país clama por isso. Eu ouço o vereador Gilberto Alves. Vereador Antônio Neto, eu fiz questão de vir aqui à parte, primeiro para lhe parabenizar pela forma competente como Vossa Excelência aborda essa realidade do nosso país e, por que não dizer, mundial. Vossa Excelência faz uma avaliação muito pertinente. Eu quero dizer que eu sinto exatamente como Vossa Excelência. Há um distanciamento, uma ruptura gritante entre os representantes e os seus representados, sendo os representantes esse Brasil oficial, que Vossa Excelência aí relata, da estrutura de governo, da estrutura de poder estabelecida na nossa democracia, na nossa sociedade, e do outro lado, o Brasil real, onde se encontra a população do nosso país, onde se encontram os cidadãos brasileiros e cidadãos do nosso município em particular, todos eles perplexos e exigindo agora de todos nós uma atitude no sentido de que a gente possa reconectar os dois lados da nossa sociedade. O Brasil oficial precisa e tem, é imperativo que se aproxime do Brasil real, que é o seu povo. Portanto, eu quero parabenizá-lo pela abordagem inteligente, que faz uma avaliação importantíssima. A gente vem discutindo há 2 semanas esse tema nesta casa, mas Vossa Excelência, na manhã de hoje, na tribuna, traz uma abordagem inteligente e tenho certeza que Vossa Excelência conseguiu extrair o sentimento das pessoas que estão nas ruas. É lógico, numa manifestação tão ampla como essa, há outras razões também, mas creio ser essa a mais importante de todas, a fundamental por mobilizar um contingente tão expressivo de brasileiros nas ruas do nosso país. Portanto, eu quero parabenizá-lo e quero me associar ao vosso pensamento. É esse o esforço que temos que fazer, todos nós que representamos o Brasil oficial, mas que também fazemos parte desse Brasil real. A gente precisa reagrupar as nossas ações numa única direção. É preciso que a gente possa voltar a conectar as nossas ações com as aspirações do povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento tão importante. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e tenho certeza que da inteligência rebelde e inteligente de Vossa Excelência, certamente o Brasil vai ter uma contribuição fundamental. Eu quero, me permita uma parte. Concedo a parte. A rigor, não é a primeira vez que o seu pronunciamento, ou os seus pronunciamentos me chamam a atenção. Por 3 características: pela abrangência, pela profundidade e pela clareza. Vossa Excelência enriqueceria, não apenas esse, como enriquece parlamento, mas qualquer parlamento. A sua capacidade de intervenção, ela é realmente, estou dizendo, Antônio, não apenas como amigo e por generosidade, mas vim aqui para dar esse testemunho. Vossa Excelência ilustra e enriquece essa casa e faz pronunciamentos realmente que devem ser seguidos, devem ser ouvidos e que nos levam à reflexão. Mas eu queria lhe dirigir uma pergunta, se Vossa Excelência me permite, que é o seguinte: qual é o seu posicionamento com relação ao regime presidencialista e parlamentarista? Seria importantíssimo, vindo de um prócer, vindo
de um político experiente, com a abrangência de visão que o senhor tem demonstrado aqui mais de uma vez, suas intervenções são abrangentes e profundas, é muito importante ouvi-lo a respeito qual é a sua posição entre presidencialismo e parlamentarismo. Parabéns, vou continuar acompanhando os vossos pronunciamentos. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e vindo de um homem público com as características de competência de Vossa Excelência e de relevantes serviços prestados a essa nação, a mim é de bom grado recebê-los. Devo dizer a Vossa Excelência que sou fundamentadamente parlamentarista e certamente, Excelência, tivesse esse país sido melhor esclarecido a respeito do que é parlamentarismo e tivesse aprovado o parlamentarismo, hoje nós estaríamos vivendo outro momento e certamente deveremos viver um melhor momento, na medida em que nós fizermos a possibilidade de se tornar real a representação parlamentar se fazer presente nesse país de forma institucional. Eu ouço o vereador Luiz Eustáquio. Vereador Antônio Neto, para mim é sempre muito importante ouvi-lo. Eu já tive a oportunidade de vir aqui e colocar para o vereador várias vezes do quanto apreço o respeito que nós temos pelo vereador e pela capacidade que o vereador tem no sentido de poder discutir as coisas do país e discutir com sabedoria. Então é nesse sentido que nós estamos aqui, para poder também parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, pela capacidade que o vereador tem e dizer que nós estamos de braços dados nessa luta, numa luta coletiva, para que a gente possa ser vitorioso, e você é um daqueles que traz uma vitória para o parlamento, porque você é um exemplo de parlamentar. Para a gente é uma honra poder vir aqui te apartear. Vereador Luiz Eustáquio, a mim muito me honra receber uma parte de uma liderança com a qualificação de Vossa Excelência. Vossa Excelência bem sabe a admiração que eu nutro por Vossa Excelência pessoalmente, pela sua atuação parlamentar e pelo trabalho que Vossa Excelência vem realizando pelo Recife, desde que assumiu o seu mandato de vereador, bem como anteriormente nas suas lutas sindicais. Senhor Presidente, o pronunciamento dos senhores vereadores demonstra a sintonia desta casa com os problemas vividos e com o grito que a nação dá hoje. Eu quero encerrar minhas palavras dizendo que nós não podemos continuar com o judiciário tendo que legislar pelo legislativo. Isso é distorção, plena distorção da democracia, em razão de não haver equilíbrio entre os poderes. Da competência de fazer não está sendo exercida pelo poder legislativo no Brasil. O Congresso Nacional hoje é um Congresso que é impedido de representar a nação. Nós temos deputados e senadores brilhantes que são eleitos pelo povo, um povo que está muito mais qualificado, que sabe escolher sim, que lança os seus representantes para Brasília e que estes homens não conseguem transformar o pensamento e o grito do povo em leis, em emendas que lhe permita o bem-estar social, porque lá no Congresso certamente está representada toda a nação, vereador Luiz Eustáquio. O que nós vemos são superministros. O que nós vemos são supersecretários. E esta distorção, não é apenas, vereador Gilberto, a nível de Congresso Nacional ou de União. Essa distorção se vê a nível de União, de estados e de municípios. Quantas vezes nós já não vimos algum secretário, de forma equivocada, estar diante de um representante do povo e tratar com desdém quem verdadeiramente representa o povo, conhece o povo, os problemas do povo, e aquela figura que representa uma comissão de alguém que foi delegado,
para ser o poder executivo, não trata com a devida atenção o representante deste povo. Esta é uma distorção da democracia. E nós, nessa casa, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, este país inteiro, tem que lutar muito contra essa distorção federativa. Nós temos que buscar imediatamente um reequilíbrio federativo, vereadora Priscila Krause. Só com um reequilíbrio federativo nós vamos fazer o morador do COC se fazer representado. Só com um reequilíbrio federativo nós vamos fazer o nosso índio se fazer representado. Só com um reequilíbrio federativo nós vamos fazer o nosso aposentado, que é cada vez mais contingente dessa nação, ser um cidadão bem respeitado. Nós não podemos perder a altivez. E aí, como um vereador de 20 anos de mandato, eu digo aos mais novos, não percam a altivez que o povo lhes deu. Se deem a respeito. Os senhores estão aqui para exercer um mandato delegado pelo povo. E esse mandato pode e deve ser bem exercido. Nós estamos aqui para fazer o povo do Recife ser bem representado. E aqui ele sempre tem sido bem representado. Esta é que é a grande verdade, vereador Xera. Essa é a experiência que eu tenho tido nesta casa de Zé Mariano, a quem nós devemos dignificar pelo nome e pela história. Senhor presidente, eu encerro minhas palavras dizendo a Vossa Excelência que a educação no Brasil vai muito mal. E ela precisa ser corrigida, para que não continuem tentando impor à nação aquilo que não está existindo. E a gente só pode fazer isso com o grito daqueles que podem falar. Está aí o povo falando na rua. A saúde está muito mal, sim senhor. E o povo tem razão de estar reclamando. A mobilidade está muito ruim, sim senhor. E o povo está reclamando. Vocês sabem por quê? Porque a pirâmide está invertida. O orçamento está para cima. E era para estar na cidade onde o povo vive. Enquanto isso, prefeito de Pires na mão. Governador de Pires na mão. E a União bancando a nação de forma distorcida, tornando o povo infeliz e clamando pelos seus direitos. Eu encerro as minhas palavras agradecendo a atenção de Vossas Excelências, na certeza de que esta casa vai saber continuar representando o povo do Recife e fazendo as reformas que ela mesma também merece fazer para dentro de si mesma. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Semana passada, nós participamos de uma mesa de negociação com algumas categorias, os ACS, os agentes de endemia. Estava eu, o vereador Luiz Eustáquio, o vereador Raul Jugman, a vereadora Isabela de Roldão, o vereador Jurandir Liberal, e não me recordo se havia mais algum outro vereador, fruto da comissão que Vossa Excelência, Rafael, vereador Rafael, Heriberto Rafael, fruto da comissão que foi solicitado que Vossa Excelência firmasse, Vossa Excelência formou essa comissão aqui. E naquele momento o governo apresentou um percentual de reajuste, inclusive diferenciado para essas categorias, que chegava a 13,26%. E os representantes, os diretores do sindicato que lá estavam, levaram essa proposta para que ela fosse votada em assembleia. A proposta foi rejeitada em assembleia porque a categoria, em sua maioria, queria mais do que o que a gestão colocou. E a informação que nós temos hoje e verificamos no projeto de lei é que, na mensagem, tendo em vista o não acatamento pela categoria do percentual proposto pelo governo, e aí no projeto de lei que a prefeitura mandou as categorias incluídas nesse aumento linear que está dando de 6,49, vereador Xera.
Isso me parece, e dizendo ainda que esse era o posicionamento final da gestão, e aí eu queria indagar o líder do governo, se isso procede, porque me parece que a gestão faz uso de uma chibata para bater em filho malcriado, que não aceita o que o pai determina. Me parece isso uma postura extremamente autoritária, quando nós temos o vereador Marco Aurélio também estava presente na negociação. Eu não entendo nem aceito que depois de nós vermos as planilhas e sabermos que a prefeitura aguenta e pode suportar, dentro da lei de responsabilidade fiscal e dentro da perspectiva de receita, um aumento de 13,26, porque a categoria, em sua maioria, decidiu não aceitar porque queria mais. Agora, a prefeitura, o prefeito Geraldo Júlio vai incluir eles nos 6,49. Isso é inconcebível, isso não entra na cabeça de ninguém. Isso é um autoritarismo puro e parece pai dando em filho de chibata. Nunca vi isso, e eu acho que a gente não pode se submeter a isso, porque nós conhecemos a realidade, sabemos que isso é possível. Inclusive o ganho, vereador Raul Jugman, dos R$200 que sai da produtividade e é incorporado no salário básico por conta das vantagens, também não foi feito. Então eu acho que a gente tem que se posicionar, o prazo de emenda é até hoje, e que, se for o caso, apresentar uma emenda, restabelecendo o acordo que foi feito anteriormente. Vereadora Priscila, a presidência não entendeu bem a colocação de Vossa Excelência. Até tinha mandado chamar o líder do governo para poder entender qual era a questão de ordem. Eu gostaria de esclarecer detalhadamente para que a gente possa entender. Deixa eu explicar. Como o prazo é até hoje... Presidente, pela ordem, eu entendi aqui do pronunciamento da vereadora Priscila aquilo que eu havia conversado com Vossa Excelência da minha preocupação. É que o projeto número 22, ele chegou nesta casa, se eu não me engano, no dia 18. E regimentalmente o prazo começa a contar a partir do dia em que o projeto é lido na sessão. Mas ocorreu um fato inédito. Eu não tiro a palavra inédito porque de outras vezes eles já aconteceram, mas possível. Que foi a remessa do complemento desse projeto, ou seja, das tabelas dos anexos, somente na sexta-feira. Ora, o projeto não estava completo no dia 18. Nós, ao examinarmos, não tivemos a oportunidade de ver o que vinha nos seus anexos. Somente na sexta-feira se complementou. E eu, pessoalmente, tomei conhecimento de algumas coisas na sexta-feira. Está falando aqui o vereador Carlos Gueiros, no amplo direito que ele tem de se pronunciar como um vereador. Então, eu acho que é uma questão a ser resolvida pela casa e não pela liderança de governo. Até por conta da independência dos poderes, que foi tão bem tratada aí pelo vereador Antônio Luiz. Se o projeto foi complementado na sexta-feira, não interessa os motivos, eu acho que a casa pode, a presidência, a mesa, pode resolver em relação ao prazo que eu também acho exíguo. Nós tivemos uma segunda-feira sem funcionamento por conta do São João e, na realidade, tivemos um dia útil, que foi o dia de ontem. Eu, às carreiras, ontem, às 11 horas da noite, estava preparando uma emenda que estou dando entrada agora, né, por conta exatamente desse exíguo prazo regimental de hoje, porque só pude fazê-la tomando conhecimento do que chegou aqui na sexta-feira, no final da tarde. Então, eu queria dizer que, desculpe, viu, líder, mas eu queria dizer que isso não é uma atribuição nossa, nem da liderança, nem minha, de Davi, e nem mas sim da mesa da casa. Presidente, só para esclarecer, na verdade, o meu questionamento não foi em relação ao prazo. Eu chamei pela ordem para dar o retorno
de uma negociação que nós pensávamos que tinha avançado por uma comissão constituída pela Casa e que, na verdade, retrocedeu. Então, na verdade, é questionável o fato do prazo da emenda, eu acho que essa discussão precisa ter, mas o que eu levantei aqui, e que aí era a questão que eu falei da emenda, mas o fato da negociação ter dado para trás. É a questão de que a maioria das categorias não aceitou em assembleia e por conta disso o prefeito bota como castigo não ter o aumento que ela já tinha dito que dava para se dar. Eu não vejo sentido nisso. Mas... Presidente, pela ordem. Presidente, rapidamente, o presidente falou que não entendeu. Eu rapidamente vou tentar explicar para o presidente, para a Casa, para todos nós. Tivemos lá eu, Marco Aurélio, Rafael, Priscila, vários vereadores, Jurandir, que tivemos lá. Quando chegamos lá, é o seguinte, o secretário disse para a gente o seguinte, olha, até terça-feira, nós fomos lá na quarta-feira, até terça-feira, dia antes, era a resposta para eles darem a resposta para nós, se aceitava ou não a proposta de 13,44, mais ou menos isso, 13,44, então, até terça-feira, presta atenção. Aí nós fomos lá e dissemos, sim, mas na Assembleia, a categoria derrotou a proposta. A categoria disse que não aceitava aquela proposta e queria outra proposta. Ponto. Por isso que a direção do sindicato não podia chegar aqui e dizer que aceitava ontem para você. Procuraram a Câmara e pediram para que a gente fosse lá tentar reabrir a negociação nos pontos que interessavam a ela. Aí o secretário disse para a gente o seguinte, olha, nós não avançamos mais do que nós demos. E até o que estava dado está tirado. Foi isso que o que estava dado, os 13 está tirado, agora é só 6. Aí nós argumentamos, eu argumentei, Marco Aurélio argumentou, Priscila, nós argumentamos, e o secretário disse, não, realmente se o pessoal aceitar, a gente poderá chegar aos 13, voltar ao que era normal. E aí tinha uma assembleia dessa categoria na quinta-feira. Nós fomos na quarta. Quando, antes da assembleia, o secretário ligou para a dirigente sindical dizendo o seguinte, olha, eu levei a questão ao prefeito. Isso que o pessoal disse para mim, eu não vi, não foi comigo que o secretário falou. Eu levei a questão ao prefeito e está definido. Não é mais os 13 não, é só os 6 e acabou. Não negociou até terça porque quis. Essa é a questão que está em discussão. Entendeu? Porque se tinha condição de fazer, por que não fazer? E aí os vereadores que foram lá, ficamos assim meio pendurados, quer dizer, a gente foi lá, até fomos bem recebidos, bem tratados, tudinho direitinho, mas por que não poder mais voltar à proposta inicial se tem condição de dar? Eu entendi, essa é a discussão que está em voga e que, sinceramente, eu entendo que não é dessa forma que se negocia. Eu entendo o seguinte, eu entendo que nós, aí falando sinceramente, vereador, nosso presidente Vicente André Gomes, as ruas estão desse jeito, por conta de muitas atitudes nossas nessa direção. Eu acho que muita gente fez atitudes nessa direção. A gente entendeu que a gente era o mais poderoso de tudo e que os outros só atendiam a gente. Então eu acho que é por isso muitas questões interessantes que não foram. Então essa é a situação que eu estou colocando para que a gente... Eles pedem de novo para nós para que a gente possa ajudar. Eu espero que o governo entenda que se ele pode dar, ele dê. A Bíblia diz, para concluir, que nós nunca devemos negar o bem que podemos fazer. Pela ordem, senhor presidente. Apenas para fazer um esclarecimento, em parte já foi esclarecido tanto pelo vereador Carlos Gueiros como pela própria Priscila, acerca do questionamento que ela havia feito, mas aproveitando também para dar uma informação. Eu fui procurado por um representante de servidores na manhã de ontem e a gente está exatamente nesse momento, estou indo com o vereador Osmar Ricardo, lá na prefeitura, para que a gente possa nos acercar das informações
de como se deu esse processo, uma vez que eu particularmente não participei da mesa de negociação. Isso foi um processo bastante longo, e que, por parte do governo, a gente sabe do envolvimento de vários secretários nessa mesa e vários representantes da categoria dos funcionários públicos municipais. Enfim, foi um processo longo, exaustivo, de muito debate e muita discussão. Um pouco, não em todas as categorias, mas teve uma específica que havia estabelecido na mesma negociação com o governo um entendimento, e que depois desse entendimento, na apreciação junto à categoria, me parece que não havia sido aceito. E aí gerou uma dificuldade entre essa categoria, entre eles próprios, porque havia na sua representação, um pouco até do que a gente está vivenciando hoje no Brasil, mas a sua representação oficial, os seus dirigentes do sindicato decidiram assumir um acordo na mesma negociação, e que me parece que não foi aceito, pelo menos em parte, ou uma grande parte dos funcionários que ela representava, que aquela diretoria representava. Então gerou aí um impasse. Evidentemente que um impasse dentro da própria categoria, dentro dos próprios funcionários. E não seria, nem seria do governo o papel de dirimir esse impasse. Esse impasse tem que ser resolvido entre os próprios funcionários, entre os próprios servidores. Uma vez que o governo senta e negocia na mesa com os seus representados legitimados. Então isso é uma informação que eu tenho. A outra informação que eu tenho é que, de fato, existe essa dificuldade, e os próprios funcionários querem e estão tentando ver se a gente consegue estabelecer uma discussão com o governo. Em função dessa provocação por parte dos servidores, nós estamos indo exatamente nesse momento à prefeitura, e a gente já agendou, inclusive, para o dia de amanhã, e aí é uma informação que é importante que seja dita para esta casa, uma reunião onde virá os secretários de administração, de finanças, de governo, e talvez de ações jurídicas também, para que venham discutir com as comissões desta casa, a comissão amanhã à tarde, com as comissões de finanças e de legislação e justiça, como de praxe já ocorre nesta casa há muito tempo. Todos nós sabemos, o próprio vereador Carlos Gueiros, que foi durante muito tempo presidente da Comissão de Finanças, ele próprio já promoveu esse debate em todos os processos de negociação e discussão de aumento de servidores. Essa casa sempre se pronunciou, essa casa sempre tentou intermediar, que é o papel desta casa, no sentido de tentar buscar um entendimento, um consenso entre o que está sendo proposto pelo governo e os diversos servidores e sindicatos envolvidos nesse debate. O papel desta casa continua sendo importante e relevante nessa intermediação. O governo virá a esta comissão, ou a estas comissões, para explicar e poder relatar ao todo o conjunto de vereadores de como se deu o processo de negociação, como foi estabelecida a mesa de negociação e todas as discussões como foi estabelecida em relação a cada categoria, em cada sindicato, e o porquê que o governo chegou a determinados números que estão hoje na proposição que foi enviada a esta casa. Evidentemente que a gente vai, tomando conhecimento das razões do governo, nós vamos nos posicionar enquanto poder legislativo. Mas o papel desta casa, o papel das comissões, serão exercidas na sua plenitude. E o governo não deixará de comparecer a este poder para prestar os esclarecimentos necessários. Então era isso que eu queria relatar a Vossa Excelência e aos demais vereadores, e dizer que nós continuamos sempre, como sempre estivemos, abertos a discutir, a negociar, a sermos facilitadores, sempre que pudermos, no sentido de ajudar na construção do consenso, que é o que nós todos queremos, que é, na verdade, o maior papel deste poder. Então, eram essas informações que eu gostaria de passar para todos os vereadores. Presidente, só para complementar a informação que eu trouxe em relação aos ACS, a negociação também retrocedeu em relação à categoria dos enfermeiros, que tinha conseguido algumas conquistas. Na Assembleia, a categoria também não achou que fosse suficiente, e o governo também zerou tudo que traria a mais para os enfermeiros, e mandou também, junto com o conjunto inteiro, no aumento linear. Então também retrocedeu em relação aos engenheiros, ou aos enfermeiros. Presidente, o assunto me parece que veio à tona porque faltam ser tomadas algumas decisões. Nós estamos a 2 ou 3 sessões, se não me engano, do encerramento
6 sessões. 3 sessões. Nós estamos a 3 sessões. 5 é solene, presidente. Presidente, nós temos 3 sessões ordinárias. Então, me parece que são definições que estão sendo necessárias. Esta pressa que aniquila o verso em qualquer ocasião, ela é em função disso aí. Precisávamos definir com o Executivo a necessidade de esse projeto ser votado ainda nesta legislatura ou não, ficar para agosto. Por quê? E o segundo ponto é que não se encerrou ainda o prazo das emendas para que as comissões também definissem uma reunião com os representantes das secretarias envolvidas do Executivo para analisar em conjunto as emendas e dar oportunidade para que essas categorias envolvidas, os beneficiários, pudessem aqui na casa de José Mariano trazer os seus reclamos e o Legislativo fazer o papel de mediador, que normalmente é feito, e pelo menos eu presenciei isso todos os anos. Então me parece que precisa definir essas duas coisas. Se o projeto necessariamente tem que ser votado ainda nessa legislatura e o prazo de emenda quando termina, para que as comissões então possam fazer essa reunião. Que é reunião amanhã, antes do encerramento do prazo, e ela não tem sentido do prazo de encerramento das emendas. É só essa definição que eu acho que tem que ser tomada. Vereador, sem dúvida, a questão de ordem de Vossa Excelência procede. Se o projeto foi lido no dia 18 e os anexos complementam o projeto e chegam depois, o conteúdo dele essa casa não sabia. Não há dúvida que a presidência, cumprindo o regimento, abre o prazo até sexta-feira, porque não tem sessão nem na quarta, nem na quinta e nem na sexta. Sessão plenária. Quanto ao problema do prazo do encerramento, nós temos regimentalmente também, se houver necessidade, convocação de extraordinária. E farei a convocação de extraordinária, porque os servidores não podem ficar ausentes de uma causa tão nobre. Então a presidência desta casa comunica aos senhores vereadores que, se assim for feito, convocarei extraordinária. E afirmando que essa extraordinária não tem fim lucrativo. Evidentemente, as extraordinárias não têm participação financeira dessa casa. Por essa razão, que a questão de ordem de Vossa Excelência é pertinente e, sem dúvida, nós vamos cumprir o regimento exatamente na forma da lei. Presidente, Vossa Excelência me permite mais uma vez a parte? Até sexta. Vossa Excelência me permite mais uma vez a parte? Eu queria dizer que é só uma questão de conveniência. Porque se no projeto algum reajuste tivesse sua vigência a partir de 1º de agosto, eu concordaria com Vossa Excelência da necessidade de uma convocação extraordinária. Mas, como todos eles, os aumentos, a primeira vigência é 1º de setembro, é só uma questão de conveniência, de ele ser votado agora ou não. Mas tempo vai haver sem prejuízo para os servidores. Muito obrigado. Vossa Excelência precisa apenas fazer uma colocação. Sem dúvida, não é agosto. Mas essa casa tem um compromisso. A mensagem chegou na casa e nós vamos cumprir. Porque entendemos que não só politicamente é importante, como também o atendimento aos servidores. Declaro... Presidente, eu queria, antes de Vossa Excelência encerrar, eu queria fazer uma coisa que eu disse ontem pessoalmente, mas eu queria deixar registrado
nos anais desta casa. Essa porta foi construída aqui para facilitar a necessidade dos vereadores de um atendimento a alguma pessoa da galeria. E ela agora vive fechada e ninguém sabe com quem anda a chave. E ontem eu precisei atender uma pessoa, estava chovendo, e eu tive que sair para ir atender lá fora. E eu acho que foi uma tomada de decisão aí que não foi muito feliz. A chave ninguém sabe onde está. Que seja fechada, tudo bem. Mas que a chave esteja disponível nesse plenário para na hora de uma necessidade. Ou então que se feche a porta. Se ela não é necessária, que se feche. Gastou tanto dinheiro para uma porta blindada aí, de vidro blindex, para nada. Eu queria deixar essa reflexão aqui para Vossa Excelência e a mesa, não sei de quem partiu. Ontem, quando Vossa Excelência me falou, eu imediatamente falei com o coronel. E ele me afirmou, como isso é uma atribuição do primeiro secretário, que iria ouvir o primeiro secretário para tomar as devidas providências. Senhores vereadores, convoco amanhã às 5 horas da tarde para sessão solene nesta casa, em homenagem à Igreja Batista. E solicito também aos senhores vereadores que, segundo a informação do nosso líder do governo, amanhã teremos aqui o secretário de Finanças para esclarecer dúvida aos senhores vereadores. Declaro encerrada a sessão. Presidente, a gente vai organizar isso bem, porque isso vai estar na Comissão de Finanças, o secretário de Finanças da Prefeitura e de Administração, porque se for o caso, o presidente da Comissão de Finanças não está aqui, eu sou vice-presidente da comissão, preciso convocar uma extraordinária. Precisa ter pelo menos um colegiado de vereadores para receber o secretário. Por essa razão que eu fiz esse comunicado agora. Por essa razão que eu fiz essa comunicação. Para o secretário não vir, Tudo bem, até ele deve fazer então a convocação extraordinária. Ok. Ok, tá bom, presidente. Não, está esclarecido. Está esclarecido. Declaro encerrada a sessão.